espaço plural para levantar seu astral com intimidade, informação, espaço, cultura, reflexão. Sorria, que é tempo de alegria. Sorria, que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Sem contar nos dias que me faz morrer, sem saber de te jogar a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, yeah. Gente, que alegria! Tá no ar mais um programa plural. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema certo na vida de todo mundo, mas pouco falado na televisão. Vamos falar sobre longevidade. Vocês sabiam que o Brasil e o mundo estão envelhecendo, né, gente? Em nosso país, as pessoas com 65 anos ou mais já representam mais de 10% da população. Segundo dados de 2022 do IBGE, se a longevidade está na ordem do dia, a questão é: como viver mais e melhor? Como envelhecer com qualidade de vida, saúde, oportunidades de trabalho e opções de lazer. Mas para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje no nosso sofá do Programa Plural a psicóloga Maria Tereza Maldonado e o especialista em comunicação e ativista da causa do idadismo, Marco Antônio Vieira Souto. Então, não sai daí, porque vida longa é o que eu desejo a todos vocês. O Plural está no ar. Que me faz morrer, sem saber de te jogar a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, Ei, gente, que alegria estar aqui com vocês de novo. Quero apresentar a nossa companhia permanente agora. Vocês estão gostando? Me falem. Entrem nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o Programa Plural _ e o nosso canal do YouTube é Programa Plural. Quero apresentar vocês mais uma vez, para você que não conhece, a nossa banda Plural. Everton, faça as honras da casa. Que prazer, que prazer. Aqui no sax, meu amigo, irmão, Rodrigo Muniz. O cara. Felipe Fugi, contrabaixo. E Gabriel Barreto, bateria. Banda Plural. Everton Castro. Ei, Trem bom, sou. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês com a gente, por essa parceria, por esse alto astral que vocês trazem para a gente a cada novo programa. É um privilégio nosso. Obrigado. Muito obrigada, viu? E eu gostaria também de agradecer aos nossos convidados ilustres que hoje estão aqui compondo o nosso sofá para falar de um tema tão delicado, mas tão certo na vida, né? A longevidade. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Vamos começar falando sobre o tema. A longevidade. Como é que a gente hoje encara, no nosso país em especial, o envelhecer? Ainda com muito preconceito, mas também como uma grande oportunidade, porque pode ser uma das melhores fases da vida, né? Essa caminhada pelas décadas, no sentido de que se a gente começa a trabalhar a longevidade bem lá para trás, né? 30, 20 anos, por aí, começar a ter um estilo de vida mais saudável, né? Uma mente mais trabalhada, para que no correr das décadas a gente consiga envelhecer com saúde, alegria e bem-estar. Com certeza. E você, Marco, como é que você vê o envelhecimento? E as pessoas que te cercam também, né? Concordando aqui com a Maria Tereza, ainda existe muito preconceito, mas o assunto, de uns 5, 6 anos para cá, ele vem ganhando uma outra dimensão. Nas redes sociais, principalmente, você tem influenciadores hoje, já no Instagram e várias outras redes. É uma oportunidade, e além das duas pilares que a Maria Tereza citou, eu traria mais uma que tem a ver com a ideia de você ser um aprendiz contínuo. Então, a ideia é que sempre você vai ter que aprender alguma coisa.
E tem também a questão financeira, né? Que vai impactar lá na frente, quando você tiver 70, 80 anos, mas ela deve começar a ser pensada desde agora. É verdade. E quais são as melhores práticas para a gente poder assumir para a nossa vida, no nosso dia a dia, trazendo a gente a aceitação, que a gente pode ser eternamente jovem na alma, né? Mas entender que o corpo envelhece, que isso faz parte do processo. Queria que vocês falassem sobre isso para a gente, para que as pessoas possam ter essa consciência, mesmo que muitas das vezes elas relutem em aceitar. Tem uma amiga que, quando alguém começa a reclamar, velhice insuportável, é um horror, ela costuma fazer, preferia outra alternativa. É verdade. É verdade. Enfim, eu acho que sim, concordando, né, com ele, a questão da aprendizagem contínua. Sempre tem muito mais que a gente não sabe do que a gente sabe. Então, manter a curiosidade, o encantamento pela vida, e nisso, quando a gente lida com bebês e com crianças pequenas, a gente aprende muito com eles, porque quando a gente é bebê e criança pequena, a gente está encantado pelas descobertas, aquela curiosidade, a ousadia de experimentação. E é importante que a gente nunca perca isso, né? Então, essas posturas mentais de curiosidade, de capacidade de amar, capacidade de se doar, de manter boas amizades no decorrer da vida, de cuidar dos relacionamentos, não só com os outros, mas com a gente, né? Então, essa questão que a gente estava comentando dos preconceitos, o primeiro passo é a gente se libertar do preconceito que existe dentro de nós. Quantas vezes a gente diz, eu já estou muito velha para... Não tenho Para o mais quê? idade para isso. Não tem mais idade, eu já passei da idade, como assim? Né? Então, se você está aberto para a vida, para a aprendizagem, para a curiosidade, você está aberto para essas experiências que vão renovando a gente, renovando, inclusive, os nossos neurônios, né? Sim. É uma verdade. passagem a gente falar isso. Mas acho que são coisas fundamentais. Cuidar do nosso corpo, fundamental. Alimentação, atividade física, porque o nosso corpo é a nossa embalagem, né? A gente depende muito para a nossa mobilidade, para tudo mais, isso é fundamental. Então não tem que ter preguiça, não tem que ter, não, depois eu faço. Não é agora, é hoje. E a outra coisa, uma aprendizagem importante, é valorizar o aqui e o agora, né? Agradeço cada dia que eu estou tendo e como é que eu posso vivê-lo da melhor forma possível. Excelente. Inclusive, você foi autora do módulo, né, de um curso online que você deu, que era destinado sobre 70 dicas do envelhecimento. Fala um pouco para a gente dessa sua experiência, Maria Tereza. É um dos meus cursos online. Se Sim. chama 70 Dicas para Viver Bem nas Trilhas da Vida. Então não tem como não viver bem, né? Só no módulo dela já tem 70. Não, o curso todo o curso é todo meu, organizado por mim. Que legal. Mas Parabéns. assim, o capítulo que fecha o curso é Envelhecer com Saúde e Alegria. Ai, fala pra gente um pouco mais desse trabalho, Maria Tereza. Então, eu trabalho, né, como psicóloga, eu trabalho com ciclo vital e trabalho qualidade de vida e de relacionamentos. Então, nesse curso online, a gente está dando várias dicas de viver bem, né? Desde os primórdios da vida até o envelhecimento. E no envelhecimento é essa questão, né, que eu estava comentando, da curiosidade, da aprendizagem, do cuidado com os relacionamentos e com cuidado geral. Muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo de me cuidar, eu tenho que cuidar dos netos, da casa do marido, do trabalho, não sei o quê, eu não tenho tempo de me cuidar. Não vale isso, né? Se a gente não tem tempo, a gente tem que criar tempo, mexendo nas prioridades. E, mas eu não tenho tempo de fazer 1 hora de ginástica por dia. Arranja, se não tiver 1 hora, É verdade. tem 10 minutos, tem 15. Aí eu trabalho muito o conceito do micro-autocuidado. Pequenas ações no dia a dia, né, de cultivar o bem-estar, de cultivar essa felicidade, que é uma serenidade interna, que dá a gente a possibilidade de caminhar pelos altos e baixos da vida sem desmoronar, né? Essa força interior que a gente vai trabalhando no decorrer do tempo. Maria Tereza, você enfrenta, assim, no seu dia a dia profissional, assim, muitas queixas, por exemplo, de um familiar que fala assim, papai não aceita que já é velho. Quando eu falo para ele, papai, você precisa de ajuda, ele fala, eu não sou velho, eu não preciso de ajuda, pode achar que eu faço.
Isso é comum na mentalidade das pessoas, essa resistência a entender que envelhecer não é algo pejorativo, é um fato da vida, ou assim a gente deseja, né, que a gente tenha longevidade. Então, como lidar dentro de uma família com esse membro que está envelhecendo, mas que tem uma resistência, não só ajuda, mas também como aceitar as limitações da vida? É a pessoa que incorporou o preconceito que existe, né? Velho descartável, velho já não serve para mais nada. Né? É verdade, é inútil, é encostado. É tudo. E no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de idosos que são chefes de família, né? Que sustentam filhos, que sustentam netos, que trabalham, que se reinventam. Não é? Então, a primeira coisa, assim, como é que é esse preconceito que está dentro? Tá? Envelhecer é um horror ou pode ser um privilégio? Tá? Então, como é que a gente pode encarar? Porque a questão da mudança do olhar é muito importante, porque a gente muda a qualidade do nosso olhar, a gente muda a qualidade do nosso sentimento e a gente muda também as nossas ações. Tá? Olha, então, eu gosto muito da imagem do calidoscópio. Você gira ali, né? As pecinhas são as mesmas, mas você vê sobre outro ângulo, conta uma outra história. E isso é fundamental. Os grupos de pessoas idosas que têm um apoio recíproco, que têm recursos para viver bem, isso é um recurso muito interessante também. Tá? Tem vários grupos desse tipo pelo Brasil inteiro. E como isso está presente agora, né? Isso é um recurso muito interessante, muito legal. Marco, fala pra gente, qual é a diferença do idadismo para o etarismo? Na verdade, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, só mudou? Duas maneiras de se chamar o mesmo problema. Né? Então, o idadismo eu prefiro, porque idade é um termo muito mais comum do que etário, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa e fala do mesmo fenômeno. Fala para mim sobre o idadismo, que você é um ativista da causa. Fala para a gente, para quem nunca teve essa experiência com essa expressão idadismo, fala para a gente. Então, o idadismo é um preconceito como qualquer outro e que tem o processo de exclusão como a sua parte principal. A gente estava falando agora aqui exatamente dessa visão preconceituosa que relega a pessoa com mais idade a um segundo plano. Vou te dar um exemplo assim, cotidiano. Aquela festa de final de ano em família, que tem uma pessoa com mais idade, que está sentada numa cadeira, e alguém vai lá de vez em quando e pergunta: quer mais uma empadinha? Aí entrega a empadinha, a pessoa continua sentadinha no canto dela, a pessoa que entregou a empadinha vai embora, e ela continua ali, sem nenhum protagonismo, sem nenhuma participação. Ela não está dentro da conversa, ela está sendo excluída socialmente. Então, o idadismo ele não acontece só nas empresas, só no mercado de trabalho. Sim, é na vida. Ali ele é mais agudo, né? Ele é mais incidente do que a gente percebe no dia a dia. Mas no dia a dia tá naquela fila, de repente, no mercado, que tem uma pessoa com mais idade, que está demorando um pouco mais, e aí você já fica irritado. Pô, pessoal aqui, por que não agiliza? E aí você vai criando essa cultura, porque o idadismo, assim como os outros preconceitos, é uma criação cultural. E a criação cultural está muito estruturada pelo discurso, pelas palavras. Vou te dar um exemplo que é bom. Eventualmente você ouve assim: apesar da sua idade, você está muito bem. Eu queria acabar com o apesar da nossa língua. Porque o apesar da sua idade, o que não foi dito é: apesar da sua idade, e que na minha cabeça você já deveria estar numa condição muito mais precária que você está agora, você está bem. Verdade. Então, essa reconstrução da nossa fala, assim como o olhar tem que ser de novo educado, a gente tem que principalmente educar a maneira como a gente fala. Eu, por exemplo, falo pessoas mais velhas. Eu evito idoso, velho, ancião, porque elas já trazem uma série de conotações negativas, né? A gente tinha o símbolo das pessoas com mais de 60 anos, era uma pessoa velha, né? O pictograma era uma pessoa velha com uma bengala. Mudou. Aparece agora 60 a mais. E dentro de 60 a mais, tem uma outra curiosidade também, é que se a pessoa vive de 60 até 90 anos, talvez essa seja a parte mais longa da história da vida dela.
E entre 60 e 90, você tem um mundo de comportamentos e atitudes completamente diferentes entre todo esse grupo. Então, quando você classifica as pessoas com mais de 60 anos, é como se a gente dissesse que todo jovem é igual. Não é. Não é? Não, e é muito interessante também que a gente tem hoje uma expectativa de vida brasileira de mais de 73 anos. A gente vê pessoas com 90 anos, 80 anos, por exemplo, eu particularmente, meus dois avós, eu tenho uma avó que ainda está viva, minha avó Helena, um beijo, vó, que eu amo de paixão. Ela tem 93, vocês não dizem. Sempre caminhou no aterro do Flamengo, faz hidroginástica com um grupo de amigas dela, sem nenhuma limitação, nem na questão neurológica, psicológica, nem na parte motora. O meu avô, que também faleceu, que era a minha vida, meu avô Andrade, era major do Exército, e ele, ex-combatente, saradão. Você olhava para ele, aquele homem bem disposto, você dava 70, mas nunca 90. Faleceu lúcido e tudo. Então, assim, a gente tem que realmente mudar, porque a gente vê grupos hoje, a gente tem pessoas que fazem atividades físicas, esses esportes radicais, que eu, com 44, não tenho fôlego, mas a pessoa tem 80 e está lá fazendo rapel. Então, assim, tudo é a maneira que a gente olha para as pessoas, né? A capacidade do que a gente enxerga nelas de utilidade, porque o envelhecer está muito ligado à utilidade. Eu vejo, assim, muitos tutoriais nas redes sociais que a gente agora está bombardeado o tempo inteiro, falando sobre essa questão da utilidade. E quando a gente envelhece, a gente tende a ver aquelas pessoas mais velhas como inúteis. Porque é como se elas não, na nossa cabeça, não conseguissem mais contribuir para nada. E é uma inversão, porque elas são fontes de sabedoria, de vivência, e muitas das vezes dão um banho até na nossa geração, que é cheia de mimimi, são pessoas com muita saúde, muito vigor. Então, assim, tudo é a maneira que a gente trata aquela situação, né? Quais são os grandes desafios hoje no nosso país para a gente enxergar a pessoa com mais de 60 anos, porque a gente já começa a envelhecer com 40, né? A gente já sabe que já começa ali, questões hormonais, tudo já muda. Então, quer dizer, todos nós vamos viver isso, envelhecemos diariamente sem perceber. Então, por que a gente ter esse preconceito com pessoas que têm capacidade de contribuir, de produzir num mercado de trabalho? Como é que está a questão do mercado de trabalho hoje para essas pessoas com mais idade? O mercado de trabalho, a gente estava conversando um pouco antes, a barra baixou cada vez mais, né? Está em torno de 40 anos. Nossa. Se você for buscar um emprego e na hora de você se apresentar, você disser que tem mais de 40 anos, já começa a ficar um pouco mais complicado. Olha só. E assim, o que a gente tem que estar preparado, e eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: estamos preparados para viver numa sociedade multigeracional? Porque hoje, dentro do ambiente de trabalho, eu trabalho numa agência de propaganda, nós temos 4 gerações trabalhando juntas. Como é que você faz dessa soma de gerações uma soma de fato e não 4 silos separados dentro do mesmo ambiente de trabalho? Esse é um desafio. Eu estava comentando com o Marco, né? Eu trabalho com palestra há muitos anos, né? Sim. E uma vez eu fui um banco de palestrantes me disse: olha, tem uma palestra assim assado, você tem data? Eu disse: eu tenho. Depois ela me disse: olha, desculpe, mas a empresa só quer contratar palestrante até 45 anos. Eu estava com 50 na época, hoje eu estou com 74. Nem parece. Imagina quando estava com 40. Tava Felizmente, eu estou ainda dentro do mercado de trabalho. Mas aí eu raciocinei assim: puxa vida, uma pessoa pode ser presidente do Brasil com mais de 70 e eu não posso ser palestrante porque eu tenho mais de 45? Que tristeza, não faz sentido, né? Não, nenhum. Então, mas são coisas que acontecem. Tá? Então, a gente tem que combater esse preconceito, primeiro dentro da gente, e a partir daí no nosso entorno. Não, com certeza. E vocês são ativistas dessa causa dentro das suas realidades profissionais e na vida também. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia sem ter essa consciência, mas já praticar para viver e até apresentar para essas novas gerações um olhar diferenciado? Porque eu acho que os próprios pais, quando eu olho para as crianças, os próprios pais são condenatórios.
eles não mostram, eles não ampliam essa capacidade na criança que tem os pais como referência, né? Porque a base familiar é muito importante. Não adianta eu falar que eu amo um idoso e na minha prática eu maltratar. Então, os filhos hoje, essa geração nova, elas são questionadoras. Elas não ficam só aceitando o conceito. Elas questionam a prática. Mãe, mas você fala isso, mas faz aquilo. Então, eu vejo, muitas das vezes também, crianças que já vivem esse preconceito pela interferência da mentalidade dos pais. Como é que a gente faz isso, Maria Tereza? Olha, sem dúvida. A questão, assim, como é que a gente pode refletir sobre essas questões, né? Dentro da família, dentro das escolas e tudo mais. Porque, como o Marco estava falando, se é uma empresa onde tem várias gerações, em vez de ficar cada uma num canto, elas podem se enriquecer com os conhecimentos que passam umas para as outras. Agora, a gente, quando está envelhecendo, continua aprendendo muito, né, com os bebês, com as crianças pequenas, com os adolescentes, mas a questão é assim, na medida do ciclo vital da família, por exemplo, na medida que os filhos vão crescendo, os pais vão envelhecendo. Se eles não aceitam bem esse envelhecimento, aí querem ficar eternamente adolescentes, etc. e tal, eles estão perdendo uma riqueza enorme de evoluir nesse ciclo vital para a passagem. Eu cuido de vocês quando vocês são pequenos, depois a gente passa por uma relação de cuidados recíprocos, né, em que um ajuda o outro, uma troca. Colabora com o outro. Eu tenho um casal de filhos, né, de 47, 43. A gente se ajuda pra caramba e a gente aprende muito, né, uns com os outros. Então, esse caminhar todo mundo junto, né, dentro dessas etapas do ciclo vital, acho que é uma coisa profundamente enriquecedora. Não só do relacionamento, mas assim, na prática mesmo. Cooperação, partilha de responsabilidades e de tarefas, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Os pais estão lá adultos, os filhos são jovens adultos e os pais continuam super protegendo, como se eles fossem crianças pequenininhas. E aí, onde é que está o crescimento de todos? Que eu estou repartindo essas tarefas, estamos todos aqui colaborando nessa cooperação para que todo mundo vá crescendo junto dentro das diferentes fases do ciclo vital. Não, eu adorei. Inclusive, a gente, quando voltar agora do break, eu quero falar até um pouco mais sobre isso, essa relação familiar, sobre o envelhecimento, que eu acho que a gente precisa abordar isso, a gente está muito carente disso. As famílias brasileiras, a meu ver, estão muito perdidas, estão sem empatia, estão sem amor. A gente precisa de um mundo com mais empatia, com mais compaixão, com mais amor, com mais doação. Gente, hoje, o Roberto Dinamite, que é um ídolo que eu sempre tive, não só pela questão do futebol, que é vascaíno, mas é uma pessoa incrível que nos deixou. Ele hoje estaria completando 69 anos. E aí eu vi um post da filha falando a falta que ele faz. E uma vez eu escutei uma entrevista dele, que eu falo isso por onde eu passo, que ele falava assim, perguntaram para ele, Roberto, quem é seu ídolo? Ele falou o nome da mãe e do pai. Acharam que ele ia falar Zico, que ele ia falar... Ele falou o nome da mãe e do pai. Mas por quê? Ele falou assim, porque hoje eu estou enfrentando o tratamento de uma doença onde eu estou tentando viver. E as pessoas que estão comigo, me dando a mão, são eles. Então, quem não é bom filho, quem não tem uma base familiar, não é bom nada. E eu penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar da gratidão, do caminhar, do se ajudar. E isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos na prática da vida. Infelizmente. Então, vamos buscar isso. E, para poder a gente voltar para esse tema, eu vou dar uma respirada, beber uma aguinha, faz isso também. Banda Plural é com vocês. A gente volta já. Você sabia que a chamada ginástica cerebral contribui para a longevidade, diminui perdas cognitivas e ainda aumenta a qualidade de vida? Atividades como dança, leitura, aprender um novo idioma, andar de costas em casa durante um dia, montar quebra-cabeças, comer de olhos fechados, são ações que estimulam o cérebro por toda a vida. A
Casa do Alto oferece um ambiente acolhedor, moderno e integrado com a natureza, ideal para todos os tipos de eventos. Possui área interna e externa em harmonia com a natureza e espaços climatizados. Venha conferir o cenário mais charmoso do Rio para realizar seu evento. Estamos de volta. Deu para beber aquela aguinha rapidinho, refrescar aí? Que bom, porque olha, a gente tem muito o que falar sobre longevidade. E você, já conhece e segue as nossas redes sociais? Não me fala uma coisa dessa. Tá perdendo tudo que rola aqui nos programas e mais os bastidores, não fica de fora não. Olha, informação, ela é sempre imprescindível. Vamos compartilhar. Nunca é demais. O saber é a única coisa que ninguém rouba da gente. Então, eu vou te dar aqui as nossas informações. Olha, o nosso Instagram é Programa Plural _ e o nosso canal do YouTube, Programa Plural. Corre lá, segue, deixa seu like, interaja com a gente. Fica por dentro de tudo que está rolando no mundo plural. Seguindo agora com o nosso tema, eu vou chamar um quadro, Entre Palavras, que é o nosso quadro de literatura. E quem dá a dica de hoje é a psicóloga Fran Winand, especialista em etarismo, autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Vamos conferir. Olá pessoal, meu nome é Fran Winandi, eu sou especialista em diversidade etária e etarismo e eu estou aqui hoje no programa Plural para falar um pouquinho com vocês sobre etarismo e sobre o meu livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Bom, primeiro, o etarismo, que também pode ser chamado de ageísmo, idadismo, diz respeito ao preconceito de idade e ele pode se manifestar em qualquer fase da nossa vida. E a gente sabe que os estereótipos negativos, eles são mais fortes quando a gente pensa no envelhecimento, porque a nossa sociedade, ela não gosta de coisas velhas, né? Coisa velha é coisa invisível, descartável. Então, as raízes do etarismo estão sobre esses estereótipos negativos relacionados à idade e mais fortes quando a gente está pensando nos estereótipos relacionados ao envelhecimento. Então, hoje é o melhor dia, né? Estamos no melhor momento para parar para pensar nisso e tentar mudar a nossa atitude. Esse é o meu convite para vocês e eu espero que vocês possam ler no meu livro outros detalhes sobre o preconceito etário. Voltando aqui ao nosso tema, longevidade. Como a gente observa essa questão nas famílias, né, no dia a dia, do filho que acha que o pai já não tem mais condição de fazer nada e fala assim, bota ele para fazer alguma coisa, para ele se sentir útil, para ele se sentir produtivo, e fala assim, não, eu tenho medo. Tenho medo porque já não está muito boa da cabeça, já não está falando nada com nada. Como é que a gente pode transformar essa oportunidade de aprendizado, de troca, de compartilhamento de tarefas no nosso dia a dia, Maria Tereza? Pois é, fazendo um compartilhamento de tarefas, de responsabilidades. E assim, se a pessoa já não pode tanta coisa, porque, claro, tem casos e várias casos. maneiras de envelhecer, inclusive maneiras mais tristes, vamos dizer assim. Tem quadros de demência ou quadros de uma limitação de mobilidade muito grave e que a pessoa deixa de conseguir fazer uma série de coisas. Mas dentro do que ela deixa de conseguir fazer, o que ela pode fazer? Né? Porque, vamos dizer, o outro lado da vida, numa criança pequena, ela não pode ainda fazer uma série de coisas, mas o que ela pode fazer? Inclusive para cooperar com as tarefas da casa. Tira a mesa, bota a mesa, leva. Então, a criança pequena ainda não pode fazer várias coisas, mas já pode fazer outras. Uma pessoa que está lá, né, com muitas limitações no envelhecimento, ela ainda pode fazer várias coisas e já não pode fazer tantas outras.
como é que é essa aceitação das possibilidades, das impossibilidades e tirar o melhor proveito possível dessas possibilidades. Porque, às vezes, é muito surpreendente quando a gente muda o olhar e a maneira de lidar com essa pessoa que está com algumas limitações, o quanto que ela própria pode descobrir o quanto ela consegue e o que mais ela consegue. Porque eu costumo dizer que nós somos uma obra em progresso, nós estamos sempre em construção. E aí, pela neurociência, hoje a gente sabe que isso também é verdadeiro em termos, né, do nosso cérebro. Até, não, a personalidade se forma até os 7 anos de idade, depois não muda, muita coisa não vai mudar mais. Isso é conhecimento ultrapassado. A gente sabe que hoje a gente é capaz de continuamente mudar, se ampliar, aprender, né? Porque nossos neurônios estão e as nossas conexões neurais estão sempre se fazendo e se refazendo, muito em função da relação que a gente tem com a gente e da relação que a gente tem com as pessoas. Esse é o campo da neurobiologia do comportamento. Não, excelente. Maria Tereza, eu até queria tirar uma dúvida com você. Muitas das vezes a gente tem parentes, pessoas próximas, que a gente tem um hábito também preconceituoso de dizer assim, ó, eu acho que já está com demência. Que de vez em quando me solta umas coisas e esquece. Você, no seu consultório, né, você, na sua prática da psicologia, nos seus cursos que você ministra, as palestras, que sinais pequenos, a olho nu, podem nos levar para uma observação de uma pessoa que pode ter um processo de demência iniciando? Como no dia a dia, Maria Tereza, o que você pode assim, nos dar de dica? Acho que o acompanhamento clínico é muito importante, né? Quer dizer, essa coisa do cuidado com a saúde envolve fazer exames periódicos, fazer, né, consultas periódicas para que as pessoas que são especialistas possam detectar esses sinais e poder falar com a própria pessoa e também com a sua família, né? Numa pessoa leiga, isso fica mais difícil, porque assim, anda esquecido. Nós não lembramos de tudo, né? O esquecimento também é uma bênção. Que a gente possa lembrar e ter, né, várias lembranças de memória de teto, mas também que possa esquecer. Então, esquecimento, não me lembrei do nome da pessoa, não me lembrei disso, daquilo, isso acontece com todo mundo. É verdade. Aliás, em qualquer idade. Agora, se isso está se intensificando, se outras situações de comportamentos mais inusitados e tudo isso, bom, podem ser sinais, mas que precisam ser diagnosticados e tratados pelos profissionais que trabalham com isso, né? E é interessante também perceber, há pouco tempo eu li uma matéria, como está difícil se formar em medicina, mas fazer especialização em geriatria. Esses profissionais estão cada vez mais escassos. Então, isso também é uma coisa que a gente deveria mudar esse conceito, porque a gente precisa desse especialista que vai poder mapear da melhor maneira esse todo que é o envelhecimento do corpo, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante. Eu fico aqui na torcida para que muitos geriatras se formem e amem a causa e façam a diferença na vida das pessoas que já estão ali após os 40 anos. Porque, gente, eu digo o seguinte, a beleza, quando a gente é mais velho, é muito mais bonita, é a beleza madura. Você ter experiência com pessoas mais velhas é um aprendizado constante, é uma troca maravilhosa, que não tem preço. Você ter a oportunidade de conviver, de amar, de cuidar, gente, não tem idade. A gente ama, a gente faz a diferença na vida do próximo. Por que que a gente não vai olhar dessa maneira para quem está tão perto da gente? Vamos dar amor. É tão importante, gente, esse amor, esse contato, esse cuidado. Quem não gosta de ser paparicado? Cuidado, amparado, assistido, mas sem preconceito. Potencializando tudo aquilo que aquela pessoa tem de melhor para contribuir. Porque todo mundo merece uma oportunidade, não é verdade? Eu percebo também, eu não sei se vocês já notaram isso, que algumas coisas vêm mudando no modo consumista que a gente vive. Produtos. Marco, fala até pra gente sobre isso. Antigamente a gente via algumas coisinhas assim, fala pra gente. Pois é, você pega, por exemplo, a área de beleza, né, de produtos de beleza. Você tinha no rótulo antigamente escrito anti-aging, que significa anti-envelhecimento. As grandes empresas, né, a L'Oréal, por exemplo, Natura, elas já tiraram isso do rótulo.
você tem hoje lá um descritivo do que esse produto ajuda. Ele ajuda a reduzir marcas ou sinais de expressão. Mas isso é uma lógica que está ainda em curso. Mas esse mercado voltado especificamente para pessoas com mais idade, eu costumo dizer o seguinte, é que ele é absolutamente o mesmo do que você tem para pessoas com 30, 25, 40 anos. Porque a pessoa com mais de 65 anos, 60 anos, ela consome saúde, né, que é o mais óbvio, ela vai consumir produtos de beleza, ela vai consumir moda, ela vai consumir carro, ela vai consumir imóveis, vai consumir gastronomia, viagem, vinho, o que for, da mesma maneira que as pessoas mais jovens consomem. O que muda? Eventualmente muda a maneira como a marca se comunica com essas pessoas. Então, o que a gente chama de UX, né, que é usabilidade, a maneira, por exemplo, como eu tenho na tela, eu posso ter, eventualmente, um WhatsApp que a pessoa me responde, normalmente é uma máquina, mas com uma pessoa com mais idade, eventualmente a máquina responde num primeiro momento e, se não der certo, já entra uma pessoa e você tem um atendimento humanizado. Eventualmente, esse atendimento ele vai até para o telefone. Por quê? Porque é a maneira que ela gostaria de ser atendida. Então, nós estamos mudando tudo isso. Vou te dar um outro exemplo interessante. Uma cidade em que ela entende que tem pessoas mais velhas, quanto tempo deve durar o sinal de trânsito para o pedestre atravessar? Quando a gente começa a olhar e entender que a gente vive numa sociedade multigeracional, olha em volta no seu dia a dia, veja quantas pessoas com mais de 60 anos você cada vez vai ver mais no seu dia a dia. Por quê? Como você falou, o Brasil é um dos países que envelhece mais rapidamente no mundo. Então, nós vamos ter, sim, um volume de pessoas com mais de 60 anos. É inevitável. Como é que nós todos nos preparamos, todos, desde os 10, 12, sim, 15 anos, para viver numa sociedade multigeracional sem preconceito? Gente, show preconceito, pelo amor de Deus. Inclusive, né, Maria Tereza, agora um papo aqui de mulher para mulher, mas não é aquela loja de roupa feminina, não. É um papinho cabeça. É muito engraçado porque quando a gente começa a surgir aqueles cabelinhos brancos, a mulherada cai em cima. Vai ficar com essa raiz branca? Não vai pintar? E, de repente, houve uma onda, um modismo diferenciado, onde as mulheres se aceitaram e compraram aquela imagem do grisalho, é lindo, o branco platinado é lindo, o branco natural é melhor ainda, e se livrou dessa indústria da química de ter que ficar escrava. Saiu um branquinho, tinta. Então, isso é muito bacana. Eu vejo isso como uma conquista, não é, Tereza? Com certeza. Eu acho muito engraçado porque eu nunca pintei meu cabelo. Olha só. Nunca, nunca. À frente do tempo. E aí, eu sofri durante anos pressão das minhas amigas. Olha, tá vendo? Mas como? Faz umas luzes no cabelo, pinta o cabelo e disse, ó, eu faço luzes, luz fluorescente. Sou natural. Gente, olha, desculpe, mas eu gosto de cabelo branco. Eu acho bonito cabelo branco para homens e para mulheres. É um charme. Eu acho. E acho isso há muito tempo. Né? Tanto é que eu nunca pintei o cabelo. Mas sofri muita pressão. Aí, a partir da pandemia, principalmente, que aí não teve como ir a salão. Quem não era muito cabelo, habilidosa no pincel e não podia estar no salão, assumiu. E aí começou a deixar o cabelo branco uma quantidade imensa de mulheres. Né? É verdade. E conseguiu mudar essa história de que é bonito mesmo, né? Tá grisalho, é bonito mesmo, tá com cabelo branco. É isso aí. Né? É um charme para os homens, é um charme para as mulheres. É um plus. Viva o cabelo branco. Não, e agora tem até shampoo desamarelador para o branco não ficar amarelado. Quer dizer, a gente entende que o natural também é bonito, está na moda, tem que ter personalidade. Eu digo isso. E o cuidado, né? Claro, autocuidado, cuidar do cabelo, cuidado. Ele está falando, o Marco está falando do anti-idade, né? Mas, assim, cuidar da pele, sim. Você é muito vaidosa, Maria Tereza? Olha, eu me cuido. Se eu sou vaidosa, sei lá, eu me cuido. Faz o básico. Eu me cuido. Eu cuido da minha pele, da minha hidratação. Faço atividade física diariamente, de domingo a domingo. Então porque me faz bem, né? Me faz bem. Então, essa descoberta assim, do que faz bem para a gente.
né? Como é que a gente pode se tratar bem? Como é que a gente pode se amar, em última instância, né? Porque verdade. se eu não me... E as mulheres têm muito essa história. Muito. Se deixa lá no fim da linha, É né? verdade. Vai cuidar de todo mundo e E não se cuida de esquece. si. Né? E isso é um erro enorme, porque a gente não pode cuidar bem de outras pessoas se a gente não cuidar bem da gente. É verdade. Né? Então, isso é fundamental. Não, e aí Cuidar acaba- de si não é egoísmo. Não, é É necessidade. exatamente poder se reabastecer de energia, de força, de disposição, de bem-estar, para poder ser, né, gentil com as pessoas, cuidar das Estar pessoas. da melhor maneira, né? Estar da melhor maneira. Então, autocuidado é fundamental e no envelhecimento, então, mais fundamental ainda. Isso é importantíssimo. Quem também assina uma obra sobre o tema que a gente está abordando hoje é o médico acupunturista Alcio Luiz Gomes, que fala com a gente sobre o livro 7 vezes Mulher. Vamos conferir. É um prazer estar aqui no Espaço Plural, nesse dia, falando sobretudo sobre longevidade. Nós sabemos que esse é um tema muito importante. Amanhã, em 2025, deveremos ter mais de 1 bilhão de idosos no mundo. E é importante, sem dúvida nenhuma, somar anos de vida, mas também somar vida aos anos vividos. E isso é uma questão fundamental. Eu me interesso muito por essa área, e do ponto de vista evolutivo. Tanto que, há alguns anos, eu escrevi um livro que está sendo agora reeditado na sua 4ª edição, que fala exatamente das fases da mulher. Eu, para compor esse livro, extraí pedaços de um livro muito antigo da medicina chinesa, chamado Huang Jineiqing, que fala das fases da mulher. Reconhecer isso do nosso corpo e procurar ajustá-lo a um equilíbrio melhor são condições importantíssimas para que a gente alcance um equilíbrio e que possa dar a esse nosso corpo as melhores condições de vida. Portanto, eu recomendo a vocês que leiam o 7 vezes Mulher, que lá eu posso explicar em maiores detalhes esses conceitos. Um bom programa para vocês e muita vida aos nossos anos. Bom, inclusive, eu gostaria de agradecer esse presente maravilhoso que o Alcio Luiz nos mandou, que é o livro. Olha aqui, 7 vezes Mulher. Muito obrigada, Alcio. Eu vou ler, tenho certeza que vai fazer muita diferença na minha vida. Gratidão, viu? Bom, gente, mas voltando aqui ao tema, vamos falar dos desafios da longevidade? Quais são os maiores desafios, Marcos? O maior desafio continua sendo o preconceito e a maneira como ele acontece no dia a dia. Então, como é que eu saio dessa situação? Como a gente falou, a primeira é aperfeiçoando a maneira como a gente fala, como a gente dialoga com essas pessoas. A segunda, eu diria, e fundamental, é aperfeiçoar o nosso olhar. Vou te dar um exemplo. Eu estava recentemente numa conversa dentro de uma empresa de beleza e eu fiz um desafio para a pessoa que estava conversando comigo naquele momento. A gente estava falando sobre idade, beleza, né? Que existe, né, esse preconceito, que a pessoa ficou mais velha e ficou feia, ponto. Né? Tem a questão sexual também, que, né, Tem nada. pessoa mais velha, não existe sexo. Tudo preconceito. Mas eu fiz um desafio para ela. Eu perguntei, você convive com pessoas mais velhas? Ela falou, sim. Eu falei, então hoje você vai chegar em casa à noite e vai olhar para essa pessoa e vai descobrir 3 pontos de beleza que você nunca tinha reparado até hoje. Gente, caderninho e caneta na mão, hein? Porque a beleza, ela é um gesto, ela é uma fala, ela é uma maneira de você cuidar do outro. Um olhar. Ela é multidimensional. Então, quando a gente vai acostumando nesse fluxo, como a Maria Teresa fala, esse ciclo da vida, eu gosto muito da ideia do fluxo. Você é diferente quando fica mais velho. Claro, eu também, quando virei adolescente, eu era diferente de quando eu era criança. Adulto em relação à adolescência. A gente vai mudando ao longo da vida. A gente é sempre diferente. Então, o que a gente acostuma é a ter esse preconceito estabelecido para sempre. Uma outra coisa importante, aí eu convoco todos, na verdade,
esse ativismo contra a idade não é uma questão só da pessoa com mais de 60 anos. Eu costumo dizer que eu gosto muito de conversar com quem não tem 60 anos, porque o preconceito se dá principalmente nas pessoas que são mais jovens. Né? Mas você falou, por exemplo, eu tenho um filho de 14 e uma filha de 18, um pouco mais velho. Mas a lógica deles eu acho que já é outra hoje, em relação principalmente à questão da diversidade como um todo. A maneira como eles olham para esse mundo à nossa volta é diferente. Então, eu, como um pai mais velho, eu acho que eu tenho o dever de fazê-los entender essa história. Mas, por outro lado, a questão do idadismo é para todo mundo. Se você vê uma pessoa idosa sendo excluída ou sendo tratada de uma maneira inadequada, levanta a mão, se coloca. A gente estava falando sobre o tal do lugar de fala, né? A gente fala muito de lugar de fala, lugar de fala. É verdade. E eu estava conversando com a Maria Tereza que eu tenho, para mim, uma lógica que é o dever de fala. Perfeito. E o dever de fala, todos nós temos em relação a todos os processos de exclusão. Não posso eu, um homem branco, hétero, vendo uma questão acontecendo com uma pessoa negra, mulher, por exemplo, e não fazer nada. Eu tenho o dever de fala e eu tenho o dever da ação. Concordo. Super. Então, a maneira da sociedade mudar é a gente mudar a maneira como a gente fala, como a gente pensa, como a gente olha e como a gente age. Perfeito. Perfeito, gente. E é verdade, né, Maria Tereza? Complementando, né, os desafios da longevidade, veja assim, poder trabalhar dentro de si a vergonha. Tá? Eu tenho amigas, por exemplo, que amavam ir à praia. Hoje já não Né? querem. Hoje não vão mais, porque tem vergonha do corpo. Né? Aí a gente, espera aí, né? Você está se privando de um prazer que sempre teve, por medo de olhar, de como é que vai ser, como é que as pessoas vão ver o meu corpo, né? Com mais flacidez, com mais ruga, com mais estrias e tudo mais. Qual o problema? Né? E até costumo até brincar, né? Porque quando a gente fica mais velha, a gente fica que nem aquele manto do Harry Potter, a gente fica invisível. Estamos protegidos. Ninguém mais olha para a gente, não, né? Não vai querer ver o fio dental, a marquinha do biquíni. Não tem problema nenhum, pode ir para a praia feliz, seja isso feliz. aí, vai viver. Então, poder superar a questão da vergonha do corpo que envelhece. Né? Se não é aquela beleza da juventude, não é mesmo? Qual o problema? Né? Se questionar é outra beleza, é outro modo de ser. E a outra coisa é o fortalecimento da resiliência. Né? A gente vai passando por problemas, por dificuldades, por desafios múltiplos, por portas fechadas, por perdas, por muita coisa. E a gente vai, então, trabalhando essa resiliência, essa capacidade de enfrentar os obstáculos e seguir. Vai adiante, né? Vida que segue. E claro que quanto mais a gente envelhece, mais alguns ganhos, sim, mas tem perdas. É verdade. Né? E as perdas fazem parte da vida. Uma vez eu li um livro de um autor que eu gosto muito, assim, no meu caderninho de endereços tem mais gente morta do que viva. Quanto mais, né, com 70, com 80, 90 anos, boa parte dos amigos já se foram. Mas isso não impede de fazer novas amizades, de se abrir para outros conhecimentos, desde que a gente esteja disposto a isso. Não, inclusive, né, Maria Tereza, eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês, porque um passarinho me contou que a nossa querida Maria Tereza, ela nada mais, nada menos que nada todo dia. Fala pra gente isso, porque eu não sei nem boiar. Olha aí, olha o preconceito. É um prazer enorme, né? Eu comecei a nadar no mar sistematicamente quando eu estava grávida da minha filha, então já tinha quase 50 anos, né? E eu mantenho este prazer, né? Porque uma coisa também muito importante que eu acho que na vida da gente é a gente poder perceber o que a gente ganha, né? O que a gente precisa agradecer. Tem tanta coisa para agradecer. Eu e meu marido acordamos 5h30 da manhã, né? A gente acorda 5h30 da manhã, naturalmente, e a gente vamos uma refeição da manhã, a gente vai caminhar na praia, e depois a gente entra para nadar no mar.
exceto quando está com ressaca. E aí eles gente, não, por com favor. certeza aí não, aí também não, né? Mas é um prazer que está em uns 4 elementos ali. Eu estou com o pé na areia, eu estou com a luz do sol, eu estou com vento, com ar, eu estou com... Gente, eu tô Ali, aqui me Jack, muito sentindo como? Essa conexão com a Na natureza. calçada de Copacabana. Aí eu Olha para isso. começo o dia muito bem, né? Vocês estão vendo ela Com esse- triste, com gente? Esse com cara de banho, né? vi- Um banho de natureza. A gente gosta muito de fazer trilha também. Então a gente vai para as matas, natureza. Então esse contato com a natureza, esse contato com as outras pessoas, essa abertura para novos assuntos, novos conhecimentos, isso é uma coisa que dá muita alegria de viver. Com certeza. Olha, eu quero saber de você, Marcos, você é o próximo. Porque Banda Plural, canta pra gente. A gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí. Eu queria tanto estar em seus braços, em seus amassos outra vez. A Casa do Alto oferece um ambiente acolhedor, moderno e integrado com a natureza, ideal para todos os tipos de eventos. Possui área interna e externa em harmonia com a natureza e espaços climatizados. Venha conferir o cenário mais charmoso do Rio para realizar seu evento. Abraço ser tão bom, te quero mais, eu queria estar perto, queria tudo estar em seus braços, em seus amassos outra vez. Eu queria ver o mar e aquela brisa que rolou de novo, e de novo, e de novo. Uhul! Banda Plural Obrigado. arrasando. Everton, inclusive, essa música é autoral. Fala pra gente um pouco dessa história e o nome também. Então, essa música foi engraçado porque eu, como compositor, eu acho que a música está sempre no ar, então tem um momento certo de pegar. Eu não paro para compor e para pegar um livro, não, eu sinto e exalo. E essa música foi uma coisa mais ou menos assim. Eu coloquei o celular para gravar e comecei a tocar. E quando eu parei de gravar, eu tive que aprender a música, porque ela ficou pronta. Não, e naquele ela é momento. deliciosa, ela tem uma E energia. aí fiz uma parceria com o Quinho Ferreira, que é um cara que faz o rap na parte da música, e foi inspirada na praia de Copacabana. Ali Então, surgiu essa viva Maria inspiração. Tereza Maldonado. Ê! Muito obrigada, parabéns, a música é deliciosa. Obrigado. Mas agora é hora de chamar aquele quadro que faz bem demais para o nosso bolso. Oh, meu Deus, está difícil. Valor econômico. Roda a vinheta. A dica de hoje é com Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi, que é uma plataforma de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas 50 a mais. Olá, eu sou Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi. É um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Bom, a Maturi surgiu em 2015 com o objetivo de ajudar na recolocação de pessoas com mais de 50 anos. Então, já são quase 8 anos que a gente vem atuando com essa questão tanto da empregabilidade como do empreendedorismo 50 a mais. Então hoje a Maturi ela é totalmente gratuita para os 50 a mais, para participar dos nossos cursos, eventos, para olhar as vagas, se candidatar. E a gente faz uma série de ações nesse sentido de cursos e eventos, desde tecnologia, autoconhecimento, mas sempre com esse foco, né, de geração de renda, empregabilidade ou empreendedorismo. Então, assim, ainda é muito desafiador, né? É uma cultura que está começando a mudar, que não é fácil, mas a gente vê que está tendo mais abertura aí nos últimos anos para isso. Tá bom? Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Então, Marco, agora é a sua vez. Conta pra gente, tem alguma prática que você faça no seu dia a dia, como a Maria Tereza, que nada todo dia na praia de Copacabana? Na verdade, a atividade física faz parte da minha vida desde Olha. sempre. Né? Eu fui morador do Leme, que é o outro lado da praia de Sim. Copacabana. Moro hoje no Leblon. Então, o mar, a praia sempre fez parte. Joguei futebol de praia, joguei vôlei de praia, corri, nadei, peguei onda, velejei de windsurf, joguei tênis, squash. E, atualmente, eu estou jogando futevôlei, que eu acho que é extremamente adequado à minha idade, 65 anos.
acho que está uma hora boa de começar a jogar futevôlei. Além disso, eu faço musculação regularmente e tal. Então, cuidar do corpo é fundamental para essa longevidade, né? Você tem dezenas de relatos de pessoas que estavam bem e aí tropeçaram, perderam a mobilidade, caíram, fratura de colo de fêmur, fica deitado, é muito complexo. Então, essa é a nossa responsabilidade perante a nossa longevidade. Cuidar do corpo, cuidar das finanças, cuidar das amizades e cuidar também do aprendizado contínuo. São esses 4 pilares que estruturam a nossa história. E eu procuro fazer a minha parte nos 4, né? Cuidando das finanças, da maneira que dá, cuidando da saúde com alimentação, fazendo o exame regular, todo ano vou lá e faço, cuidando das amizades sempre, né? Vai lá, e aí, sumido, como é que é aquela história e tal? Vamos marcar aquele chopp carioca, que também nunca acontece, mas tem uma hora que acontece. Né? E a questão do aprendizado. Eu acho que uma das coisas que me tira do anacronismo, né, de ficar parado no tempo, é a curiosidade que a Maria Tereza já falou aqui. Sou extremamente interessado em tudo que está acontecendo, então estou lendo bastante sobre inteligência artificial, ChatGPT, tudo que está acontecendo em relação a isso, porque tem a ver com a minha profissão, mas tem a ver com a minha vida de uma maneira geral. E é isso que eu acho que a gente tem que trazer como um ponto assim, central dessa nossa conversa sobre longevidade. Não, excelente. Olha, vocês não só são pessoas incríveis, inspiradoras, exemplos vivos da longevidade, como também seres incríveis profissionais. Eu estou, assim, me sentindo muito privilegiada de tê-los aqui no programa Plural para tratar desse tema. Queria que vocês deixassem algum recado final, porque o nosso programa já está a caminho do fim. Quando a gente envelhece, tem menos futuro e mais passado. Então, acho que eu vou cantar. Eu sou compositora também. Então, um momento. Eu trabalho com músicas autorais das minhas palestras. Então, tem uma música chamada Envelhecendo, que é: na estrada da vida vamos envelhecendo, com as dores e as delícias de tudo que vivemos, vamos cultivar as boas recordações e aproveitar o que temos de bom. Ana, acompanha a Maria Tereza, pelo amor de Deus, que voz linda. Vamos lá. Você me acompanha, então? Então, vamos lá. Na estrada da vida vamos envelhecendo, com as dores e as delícias de tudo que vivemos. Maria Tereza. Esse é o seu momento de voz. Oi? Como é? Pode ficar de pé. Ah, então tá bom. Eu vou ficar também. Vamos lá. Na estrada da vida, vamos envelhecendo, com as dores e as delícias de tudo que vivemos. Vamos cultivar as boas recordações e aproveitar o que temos de bom. As dificuldades fazem parte dessa estrada, servem para estimular a nossa criatividade. Arrasou, Maria Tereza. Parabéns, linda, linda. Vamos com a nossa dica de agenda. Vamos ver o que está por aí. Lucas Neto em O Bem versus o Mal. Dia 30 de julho, a partir das 18 horas, no Teatro Viva o Rio. Laços Eternos, com Zíbia Gasparetto. Dia 22 de junho, quinta, às 20 horas, no Teatro Fernando Torres, em São Paulo. Oswaldo Montenegro e Orquestra, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 30 de junho, a partir das 21 horas. Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de eu me despedir, esse é um momento muito especial para mim, que amanhã é aniversário do meu ídolo, do meu pai.
Uma pessoa que quem me conhece sabe da minha paixão enlouquecida por ele. Ele que não é só meu pai, é o meu melhor amigo, é o meu incentivador, é o meu porto seguro, um homem que me ensinou ao amor com as boas práticas e que me inspira até hoje, que eu me sinto muito especial quando eu posso desfrutar de momentos com eles para recordar e cuidar dele com todo o meu amor. Pai, que eu desejo para você longevidade, vida longa, repleta de amor, de proteção, que você possa estar sempre vivo dentro de mim, não importa o momento da despedida. Te amo muito. Banda, vamos cantar um parabéns pro meu pai? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Felicidade, muitos anos de vida. Pai, te amo. Obrigada, Banda Plural. Gente, até a próxima. É com vocês, banda. Beijo, obrigada, gente. Eu tenho tanto pra você, pai. Pra lhe falar, mas Vamos... com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo. E como é grande o meu amor por você. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Obrigada, Banda Plural. E agora vamos ver o que vai rolar no final de semana. Ziriguidum, Teleco Teco. Solta a nossa agenda. Mas como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por
Obrigada, banda. Meus convidados queridos, voltem sempre. O programa Plural é de todos vocês, viu? Obrigada. Gente, a gente fica por aqui. Até o próximo. Beijo. Esse é o Espaço Plural.